Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa mensagem diária. Louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, desta feita, capítulo 2, versos de 11 a 13. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve oração. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque você tem nos concedido os meios tecnológicos para podermos, ó Senhor, sermos nutridos, alimentados, esperançados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, fica com cada irmão, com cada família. É assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. A grande pergunta é: quem é você? Quem é você quando não está na igreja? Quem é você quando não está diante do pastor? Quem é você quando não está diante dos seus pais? A grande pergunta é: como você se comporta mediante diferentes pessoas? Este é mais ou menos a tônica desta parte que nós vamos ver hoje da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Lembrando que o apóstolo Paulo está combatendo, sobretudo, o retorno às práticas judaicas. E, mais sério ainda, combatendo a circuncisão, pois ele vai alegar, claro, que a fé tão somente é necessária e a fé em Cristo Jesus. E tudo que fora feito antes eram apenas sombras que apontavam para Cristo. Aqui nesta parte haverá uma repreensão do apóstolo Paulo a Pedro. E nós vamos observar, primeiramente, o comportamento de Pedro ou Cefas, como está no texto, em relação às diferentes pessoas que se colocam em seu meio. A partir do verso 11, vamos acompanhando então o texto bíblico. No verso 11, ele vai assim dizer: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ele então aqui está primeiramente retomando a concepção das suas viagens, suas visitas a Jerusalém e adjacências. Então aqui há um encontro dele com Pedro ou com Cefas, e ele fala dessa repreensão, ou seja, já sabendo do seu comportamento. No verso 12 ele vai assim nos dizer: como efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Paulo, então, está falando desta convivência com Pedro e, primeiramente, o quanto era repreensível o seu comportamento, o seu proceder. Pois ele se comportava de uma forma entre os gentios, comendo com eles, mas quando alguns dos judeus vieram a ter com Pedro, ele se afastava. Vale salientar que a influência de Pedro, principalmente no Evangelho, era para com os judeus. E ele, então, não queria, de certa maneira, escandalizar estes judeus. Mas, sobretudo, ele estava negando o verdadeiro Evangelho. Ora, não é que ele estava se fazendo de judeu, mas ele estava negando aqueles que haviam sido convertidos pelo Evangelho. Não só em defesa da circuncisão, mas se afastando destes e não defendendo a conversão. Percebe que comportamento terrível? Ou seja,
sempre se moldando às circunstâncias. E no verso 13 ele vai assim nos dizer: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, ou seja, pelo fingimento deles, pelo cinismo deles. Então, perceba que o quanto o comportamento, o proceder, ele pode ser danoso, não só para mim, mas para aqueles que me rodeiam. E é assim, então, que Pedro, ele se comporta. Ele se comporta como alguém que, mediante as circunstâncias, ele estava ou não aceitando os judeus, na verdade, os gentios, perdão. E é desta forma, meus irmãos, que precisamos tomar cuidado. Como está o nosso proceder? Será que estamos, muitas vezes, nos afastando de pessoas que, para alguns, são ditas como rejeitáveis? E não estamos juntos dessas pessoas que precisam, muitas vezes, do nosso auxílio? Será que estamos negando o verdadeiro evangelho e, mediante as circunstâncias, os nossos grupos de amizades, nós nos adaptamos a eles? Precisamos tomar cuidado, pois o nosso proceder, o nosso comportamento, traduz o nosso evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos concede a tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite, ó Senhor, estar aprendendo mais de Ti. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.